Prazer poder estar mais uma vez com o povo de Deus, cultuando ao Senhor, exaltando o seu nome. É um privilégio que, se nós pararmos para refletir, não tem preço, né? A gente poder estar aqui, cantar ao Senhor, estar diante desse Deus glorioso que nos acolhe e nos aceita nas nossas próprias limitações, nas nossas próprias deficiências. Esse é um Deus que nos ama. O salmo que nós lemos hoje na liturgia do culto foi um salmo que sempre me chama muito a atenção. E tem algo bem interessante nesse salmo que eu gostaria de chamar a sua atenção, e tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos trazer hoje para a igreja. Quando, do momento de confissão e de quebrantamento diante de Deus, Davi, o rei Davi, o compositor desse salmo, ele fala em sua poesia, no verso 12, fazendo um questionamento para os seus ouvintes, leitores: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Quem de nós é capaz de conseguir enumerá-las, listá-las, trazer à consciência todas as nossas faltas, os nossos pecados diante de Deus? Quem de nós é capaz? A resposta é retórica, né? Ninguém é capaz de conseguir apresentar a Deus todos os seus pecados, porque são muitos. E aí então ele faz essa oração: absolve-me das que me são ocultas. Na versão NVI diz: absolve-me das que desconheço, ou daquelas quais eu não tenho ainda consciência. E com isso nos revela que há comportamentos, atitudes, palavras em nossa vida que são pecado e que a gente nem tem consciência disso ainda, que afetam, que atingem, que agridem aos outros e a Deus. Absolve-me, Senhor, daquelas faltas que eu não tenho consciência. Mas ele continua no verso 13, dizendo: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Na NVI, mais uma vez, eu acho interessante essa tradução, diz que também dos pecados intencionais, ou seja, dos pecados que eu tenho consciência e que eu pratico. Ele faz um jogo, um contraste entre pecados que eu ainda não tenho consciência, que são pecados, e pecados que eu tenho consciência que são pecados e que eu pratico. Então ele faz essa balança. Senhor, quem há entre nós que pode discernir as próprias faltas? Há faltas que eu não conheço, que eu não tenho consciência delas. Absolve-me, Senhor Deus. Me dá consciência. Absolver é isso, porque a Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões jamais prospera, mesmo que elas sejam conscientes ou não. Então, para que eu tenha absolvição dos meus pecados, que Deus me livre deles, eu preciso ter consciência. Por isso que no outro texto Davi ora assim: Senhor, que os pecados ou as palavras que eu ainda não tenho essa consciência, que o Senhor me liberte delas. Então aqui ele está trazendo isso. E eu estou colocando isso para introduzir para vocês o que eu desejo falar hoje com a igreja. Eu queria falar de conselhos pastorais à igreja, me utilizando de um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Colossenses. Lá no capítulo 3, que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17.
Mas tenha isso em consciência, enquanto nós vamos refletir nessa noite. Há pecados em nossa vida, na minha e na sua vida, que você ainda nem consciência deles você tem. E há pecados na sua vida que você tem consciência que são pecados, mas ainda assim você permite. E principalmente aplicando isso aos nossos relacionamentos de irmãos, aos nossos relacionamentos de família, aos nossos relacionamentos. Paulo, então, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, ele diz o seguinte, aqueles irmãos em Colossos, na Ásia Menor: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado mais uma vez por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, nesse lugar, diante do Senhor, exaltando o teu nome, contemplando tua grandeza, tua beleza, tua santidade. Obrigado, porque o Senhor nos concede a oportunidade de gozarmos momentos diante do Senhor do Universo. Queremos expressar a nossa gratidão, expressar o nosso amor, expressar, Senhor Deus, a tua santidade e glória, através dos cânticos que nós entoamos aqui ao Senhor, através da leitura da tua palavra, que nos instrui, que nos orienta quem tu és, quem nós somos, e quanto o Senhor é gracioso em manifestar perdão, misericórdia e favor a nós pecadores. Obrigado por isso. Obrigado porque nós nos ajoelhamos para confessar os nossos pecados, sondando o nosso coração, pedindo ao Senhor que nos conheça, veja em nós os caminhos maus e nos guie por caminhos eternos. Senhor, ajuda-nos a crescer em maturidade espiritual, ajuda-nos a crescer em santificação, ajuda-nos que no nosso relacionamento como igreja, como irmãos, como família da fé, possamos ver em nós as virtudes de Cristo serem desenvolvidas. Abençoa-nos, ó Senhor Deus. Fala ao nosso coração nessa noite, apesar da nossa pequenez, tanto no transmitir como no receber a Tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento e aplica essas verdades que o Senhor mesmo, na pessoa do Espírito, inspirou o autor sagrado a registrar isso. Aplica essas verdades ao nosso coração, iluminando a nossa mente, nos dando entendimento da Tua vontade em nossa vida. É o que nós te pedimos, confiados em Cristo, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Em nome dele nós oramos. Amém, Pai amado. Amém. Todo e qualquer crescimento
traz seus próprios desafios. Alguém já falou que crescer dói. Eu acho que foi um pediatra que falou para a gente quando a gente levava os nossos filhos a ele, com alguma dor, com alguma fase nova, os dentes saindo, não é? Uma criança que está crescendo, saindo os primeiros dentinhos, sofre agonia disso. Um adolescente que está na fase dos estirões, né? Sofre com as dores nos ossos. Um jovem, uma jovem, diante da puberdade, do desaflorar como mulher, sofre com os hormônios, com as espinhas, né, no rosto. Crescer traz seus desafios e seus sofrimentos. E não seria diferente com a igreja, com o corpo de Cristo. Todo o crescimento traz os desafios de adaptação, de ajustes e etc. A igreja em Jerusalém sofreu com o crescimento. Atos capítulo 6, versículo 1 diz que e por se multiplicar o número dos discípulos, houve queixas entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Então, Lucas diz que por se multiplicar o número dos discípulos, houve dores, houve dificuldades, houve conflitos relacionais, houve predileção, infelizmente, né? Houve tratamento preconceituoso, porque aqueles não eram judeus de raiz, mas eram judeus dispersos, helenizados, influenciados pela cultura gentílica. A Bíblia diz que a igreja de Corinto havia conflitos e divisões, porque uns preferiam Paulo, outros preferiam Pedro, outros preferiam Apolo. Ajuntamento de gente, crescimento numérico, traz desafios, desajustes, conflitos relacionais e traz problemas. Isso é natural e a Bíblia nos mostra isso. É comum que haja desconfortos, é comum que haja desencontros, é comum que haja conflitos numa comunidade, né, como a nossa. É comum que haja choques por causa das nossas diferenças, por causa das nossas limitações, por causa de diferentes estágios de maturidade espiritual. Por causa de preferências pessoais. A questão principal nessas situações de desencontros, de divergências, de queixas, é como devemos agir ou reagir a isso. Qual deve ser o meu olhar para o meu irmão que está em desalinho comigo? Qual deve ser o meu lidar com essas situações adversas? O que a Bíblia diz? São essas as questões que eu entendo serem essenciais. Como eu reajo às dificuldades e os desafios que se impõem na minha caminhada e no meu crescimento. E como nós somos presbiterianos, né, reformados na nossa teologia, e afirmamos que o eixo principal teológico de entendimento da vida é a soberana vontade de Deus, nada que aconteça ou que ocorra nas minhas relações fogem ao controle desse Deus, que, segundo cremos, conduz todas as coisas a um fim proveitoso e usa situações adversas como oportunidades de crescimento e de amadurecimento espiritual. Então a questão não é o outro, a questão não é as dificuldades que enfrentamos pelas nossas diferenças, a questão é
como devemos agir ou reagir a essas coisas? Qual deve ser o meu olhar, o meu lidar com situações assim? E aí, claro e evidente, como bons crentes, a gente precisa buscar na palavra de Deus a orientação, o conselho, a direção de como deve ser o meu viver nas relações com os meus irmãos, com os meus familiares, nas minhas relações. A carta de Paulo aos Colossenses nos traz orientações, nos traz respostas. Paulo lidou com isso como pastor, ainda na igreja ali no Novo Testamento, bem pertinho do Pentecostes, da inauguração e nascimento da igreja. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita quando da primeira prisão dele em Roma. De lá ele escreveu 4 cartas, chamadas Cartas da Prisão. Carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo a Filemon. Inclusive, Filemon era um dos líderes, um dos presbíteros, que pastoreava um grupo de crentes na sua casa ali na cidade de Colossos. Paulo então escreve essa carta ali. Timóteo, um discípulo amado, um obreiro com Paulo, estava secretariando essa carta. Você pode verificar isso no capítulo 1, na introdução da carta, no verso 1, quando a Bíblia diz, quando Paulo se apresenta no prefácio e na saudação, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Na introdução da carta ele diz que a autoria dessa carta é dele, Paulo, e de Timóteo, que estão juntos escrevendo aos santos ali em Colossos. Certamente Timóteo estava secretariando. Paulo tem várias pessoas que escrevem o que ele dita nessas cartas. Ele escreveu essa carta para ajudar aqueles irmãos no interior da Ásia Menor, numa pequena cidade chamada Colossos, a lidar com o surgimento de algumas heresias gnósticas. A carta tem esse objetivo, orientar a igreja a reagir às heresias gnósticas que surgiam naquela época. Mas Paulo reserva 2 capítulos finais dos 4 capítulos da carta para chamar os crentes a crescerem na maturidade em Cristo, livrando-se de reações pecaminosas frente a conflitos relacionais. E isso, ele diz, aproveitem essas situações adversas para cultivar e desenvolver virtudes cristãs. Então, para Paulo, dificuldades relacionais, conflitos de interesses, pecados de comportamento que ferem um ao outro, são oportunidades que Deus nos concede para amadurecermos na fé. Nesses dias de relacionamento fluidos, tem virado moda isso nas redes sociais, os bebês reborn, as mamães de bebês de silicone, bebês ou bonecos com inteligência artificial que reagem a relacionamentos. O mundo tem sido fluido, a gente tem fugido de relacionamentos reais. Estava lendo a reportagem esses dias, que o problema não é só isso de mamães e bebês reborns. O problema é que já existem fábricas na China desenvolvendo seres humanos assim, que não são reais, para que haja relacionamento sem que a gente tenha que ter desgaste. Imagine você arrumar uma esposa ou uma namorada que nunca vai dizer não para você, que você nunca vai ter que lidar com as diferenças, com os conflitos. É o relacionamento perfeito, só que é irreal, não é relacionamento. Isso se torna um endeusamento, uma idolatria de si mesmo, onde você é o centro de todas as coisas
E nada pode frustrar os seus desejos e vontades e intenções. Por incrível que pareça, é isso que tem acontecido. Com esse lance de internet, de interações virtuais, de relacionamentos virtuais, porque isso faz com que a gente não viva o conflito do dia a dia dos relacionamentos. E Deus quer aperfeiçoar a nossa vida e santificar a nossa vida e levar-nos à maturidade lidando com as diferenças, lidando com gente de carne e osso, gente que pensa diferente de mim, gente que tem reações diferentes das minhas, gente com temperamento diferente do meu, e que aí, claro, cria as tensões, os conflitos, e aí a gente fere, às vezes, a gente é ferido outras vezes, mas Deus afia ferro no ferro e nos leva a crescer em maturidade, sabendo reagir de forma tal que Deus nos oriente a reagir à semelhança dele. Paulo gasta 2 capítulos para chamar a atenção da igreja, dos irmãos, a como devemos reagir diante desses desafios relacionais. Ele pastoreia, ele cuida, ele orienta. Ele chama a atenção dos crentes a crescerem em maturidade em Cristo, livrando-se de reações pecaminosas frente a conflitos relacionais. E nos chamando a atenção para aproveitarmos essas situações adversas como oportunidades de cultivar e desenvolver as virtudes de Cristo em nós. Vejamos as orientações contidas no texto que nós acabamos de ler, de Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17. Então eu trago como tema isso, lidando com os desencontros relacionais na igreja, na família, nos nossos relacionamentos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, no texto, no verso 12, olhando para o verso 12, é preciso ver os meus irmãos como Deus os vê. Essa é a primeira coisa. E a observação que Paulo traz aqui, como ele vê, como ele enxerga as pessoas. Veja, ele está escrevendo para uma igreja que ele não conheceu, tá? E não foi Paulo o fundador dessa igreja em Colossos. Ele fundou muitas outras igrejas nas suas viagens missionárias, Tessalônica, Filipos, Éfeso. Mas essa aqui, Colossos, não. Ele não conheceu. Ele se fixou na capital da Ásia Menor, em Éfeso. De lá alugou uma escola filosófica, chamada Escola de Tirano. De lá ele treinou e preparou líderes, evangelistas e missionários para alcançar a Ásia Menor. E Colossos foi uma dessas cidades alcançadas pelo trabalho de Paulo na preparação de evangelistas. Certamente Filemon foi um desses que aprendeu de Paulo ali em Éfeso e foi para a sua terra, para a sua cidade, e lá começou a plantar uma igreja. E se tornou um dos líderes ali na igreja em Colossos. Paulo escreve a carta a Filemon e escreve agora a carta aos Colossenses. O contato de Paulo com essa igreja provavelmente é através de Filemon, de saber das dificuldades, através de um escravo de Filemon que foge, Onésimo, que é motivo e causa da carta que Paulo escreve a Filemon, devolvendo esse escravo que agora foi convertido. Certamente Paulo tem essas informações através dessas fontes. E aqui ele escreve para socorrer a igreja que enfrentava problemas externos de heresias que afetavam a igreja e problemas internos de relacionamento entre pecadores em processo de santificação, né? Todos nós somos obras inacabadas, a igreja é uma obra inacabada. Ela é constituída de pessoas como eu e você, pecadoras justificadas, mas pecadoras, que carregamos toda uma carga de pecados adquiridos, né, nos nossos relacionamentos antes de Cristo, e trazemos isso para os nossos relacionamentos na igreja, na família,
no casamento, na relação pai e filhos, na relação de amizades com outras pessoas. Mas a visão e a percepção de Paulo acerca desses irmãos, cheio de conflitos e de fraquezas, é que para Paulo eles são, aqui primeiramente de tudo, Paulo os chama aqueles irmãos que estavam em conflitos relacionais de eleitos de Deus, santos de Deus e amados de Deus. Veja o verso 12, ele diz: portanto, como eleitos de Deus, ou seja, vocês como são eleitos de Deus, como são santos e como são amados. Então, Paulo está se dirigindo a pessoas em conflitos de relacionamento, mas que ele sabe que essas pessoas foram eleitas por Deus, foram separadas por Deus para serem dele, santos, é isso, e são pessoas amadas de Deus, foram pessoas que foram amadas por Deus, apesar de estarem tendo conflitos de relacionamento de amor. Então, o que isso significa dizer? Que eu preciso olhar para os meus irmãos, que eu preciso olhar para as pessoas dos quais eu entro em choque, que eu entro em conflito, pessoas que eu feri ou que me feriram, através de meu comportamento ou de minhas palavras, como eleitas de Deus, como santos e como amados de Deus. Isso precisa estar bem estabelecido em minha mente e em minha consciência. Em tese, até que se prove ao contrário, todos vocês são meus irmãos em Cristo, eleitos de Deus, santos e amados de Deus. É isso que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos em guerra e em conflito. Vocês todos são eleitos, santos e amados. E eu preciso ter essa mesma consciência. Não posso permitir que os meus sentimentos afetados por conflitos me coloquem na posição de juiz sobre a vida dos meus irmãos. Que eu julgue no meu coração: isso aí não é crente, não. Olha o comportamento dele em relação à minha pessoa. Isso é coisa de crente? Então, o que a Bíblia está me dizendo é que eu preciso olhar para as pessoas como Deus olha, e não como um juiz das pessoas. É preciso considerá-los e vê-los como Deus os vê. Eles são eleitos, eles são santos e eles são amados de Deus. Não se esqueça disso quando você estiver desapontado com alguém. Não se esqueça disso quando você se sentir ignorado por alguém. Não se esqueça disso quando no seu coração vier um sentimento de que aquele irmão não me olha, não me percebe, não me valoriza. Todos nós, para Paulo, que fazemos parte da igreja que ama Cristo e que serve a Cristo, somos igreja porque somos eleitos de Deus, santos de Deus e amados de Deus. E eu preciso partir desse pressuposto na minha relação com os meus irmãos, para não me tornar juiz de ninguém. Então essa é a primeira coisa que me salta aos olhos, que eu preciso entender e ter consciência diante desse texto que fala sobre esse cuidado e conselhos pastorais nas nossas relações e nos nossos desencontros e nos nossos conflitos. Mas a segunda coisa que eu percebo no texto é o que Deus espera de mim quando me encontro assim, em choques e em conflitos de relacionamentos, desapontado ou entristecido. O verso 13 avança na revelação da orientação da palavra de Deus. 3 coisas o texto diz que eu preciso ter na minha vida: me revestir, suportar
e perdoar. O verso 13 nos diz o seguinte: suportem-se uns aos outros. Não, mas antes, ainda o verso 12. Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Então, eu tenho que me revestir dessas 5 virtudes. Suportem-se, verso 13, uns aos outros, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Até aí. Então, o que Deus espera de mim quando me encontro em conflitos com outras pessoas? Ele espera de mim que eu me revista de algumas coisas que são importantes e que são virtudes de Cristo. Todas elas são virtudes de Cristo. E a gente sabe, a essa altura do campeonato, na nossa caminhada cristã, que o trabalho de santificação do Espírito Santo é nos tornar parecidos com Cristo. É colocar em mim os frutos do Espírito, formar em mim o caráter de Cristo. Esse é um trabalho de santificação. O crente é alguém que foi apanhado no pecado, ou tirado do pecado para Deus. Por isso ele é santo, é separado do mundo para Deus. Ele é justificado da sua culpa por causa dos méritos e do sangue de Cristo. Toda essa operação de consciência nele é obra do Espírito Santo no seu coração, levando a ele a consciência do pecado, da justiça e do juízo, levando ele ao novo nascimento, levando ele à fé em Cristo Jesus. E agora, esse Espírito habita o coração dele para tornar esse pecador, essa pedra bruta, numa joia rara, parecida com Cristo. Então, todo o lapidar do Espírito Santo na minha e na sua vida é fazer com que as virtudes de Cristo passem a ser as minhas e as suas virtudes. Isso é uma obra do Espírito Santo, isso não é mérito meu, nem é mérito seu, é trabalho de Deus na minha e na sua vida, porque Ele me elegeu, porque Ele me tornou santo e porque eu sou amado dEle. Paulo está construindo esse raciocínio. Agora ele quer que eu me revista, que eu coloque sobre mim profunda compaixão pelos outros. Assim como Deus em Cristo Jesus se compadeceu da condição de nós pecadores, Deus quer que eu me revista de compaixão pelos outros também. Deus quer que eu me revista de bondade na minha relação com os meus irmãos. Deus quer que eu me revista de humildade e não de arrogância. Assim como Cristo, que sendo quem Ele era, não reivindicou nenhum direito. Antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E que a Bíblia me diz que deve ter em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Um sentimento de humildade. Se Ele é Deus e não reivindicou esse direito, mas se humilhou, se tornando homem como eu e você, o que Ele quer de mim e de você é que eu me revista dessa humildade, dessa mesma humildade. Que eu entenda que eu entreguei os meus direitos naquela cruz. E que os meus direitos agora estão escondidos em Cristo Jesus. E que nas nossas relações não cabe arrogância. Não cabe orgulho. Não cabe reivindicar direitos. Eu preciso me revestir das virtudes de Cristo. Compaixão, bondade, humildade, mansidão. Lembro-me das palavras do Senhor, né? Convidando os que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele. Venham a mim, aprendam de mim,
porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso para as almas de vocês, porque eu sou manso e humilde de coração. Revistam-se de mansidão, revistam-se de paciência. Deus é longânimo para conosco. Significa que a paciência dele e o ânimo dele em relação a mim e a você é longo. E tudo aquilo que a Bíblia me orienta, que Paulo orienta aos cristãos em Colossos, nas suas dificuldades relacionais, é que eles se revistam das virtudes de Cristo. Eles não têm força para isso, mas deixem que o Espírito Santo faça isso. Sujeite-se e submeta à ação do Espírito Santo, ao trabalho dele. Vocês precisam largar mão daquilo que vocês eram antes. Vejam bem, que coisa interessante. A Bíblia toda está dentro de um contexto, né? O versículo 5 do mesmo capítulo 3, ele está tratando da nossa velha natureza e da nossa nova natureza em Cristo. No verso 5 ele diz, do capítulo 3 de Colossenses: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, natureza caída, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas, ira, e aqui veja que são coisas relacionais. Abandonem, vocês não são mais dominados por essa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo naquela cruz, então abandonem as práticas, o comportamento, a maneira de pensar dessa velha natureza caída. Ele diz no texto: abandonem igualmente todas essas coisas, verso 8: ira, indignação, maldade, blasfêmias, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, seguindo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver orgulho, arrogância, vaidade. Não pode haver mais grego ou judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Por isso, e aí ele entra, como eleitos de Deus, como santos e como amados de Deus, revistam-se dessas virtudes da nova natureza que vocês têm em Cristo Jesus. Revistam-se de profunda compaixão uns pelos outros, de bondade uns com os outros, de humildade uns com os outros, de mansidão na relação com os outros, de paciência com os outros. Então, se revestir das virtudes de Cristo é a orientação da palavra de Deus nos nossos relacionamentos. Ou seja, você já não é mais a mesma pessoa que você era antes, arrogante, orgulhosa, cheia de direitos. Não traga isso para os seus relacionamentos. Abandone essas coisas. Se revista das virtudes da nova natureza que você tem em Cristo Jesus. Procure ser um imitador de Cristo. Um cristão. A palavra significa exatamente isso, uma miniatura de Cristo, alguém que imita a Cristo, alguém que quer ser parecido com Cristo, um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, uma expressão do bom perfume de Cristo Jesus. É isso que eu e você foi chamado a ser. Por isso não cabe
direitos. Não cabe orgulho. Não cabe arrogância nos nossos relacionamentos. Não cabe eu me achar melhor do que ninguém na igreja de Deus. Não cabe isso. Isso é coisa do velho homem, da natureza pecaminosa. Não é coisa da minha nova natureza em Cristo Jesus. Então, é por isso que muitas vezes eu digo, e chamei a atenção do Salmo 19. Senhor, quem é de nós capaz de discernir as próprias faltas? Porque muitas vezes nos comportamos como o velho homem, cheios de direitos, cheios de orgulho, cheios de arrogância, nos achando melhores do que os outros. E às vezes, quando afetados, atingidos, nos sentamos na cadeira do juiz para julgar os outros. Por isso que Paulo começa dizendo: todos vocês são eleitos de Deus, santos e amados de Deus. E todos vocês precisam se enxergar dessa forma. E por causa disso, se revestir de profunda compaixão, se revestir de bondade no trato com o outro, se revestir de humildade e não de orgulho, se revestir de mansidão e não de dureza, se revestir de paciência nas suas relações. Mas uma outra coisa que a gente evolui aqui, que suportemo-nos uns aos outros. E a palavra suportar aqui não é essa que a semântica usada por nós hoje. Suportar é você aguentar uma pessoa chata, né? Geralmente é isso. Suportar, eu suporto aquele irmão. Isso não é um conceito bíblico, tá? A palavra suporte significa literalmente você servir de apoio. Tem alguma coisa pendendo para cair, fraca, e você já vai lá e dá suporte. Eu estou suportando a minha filha, que está com um problema, e eu vou dar a ela apoio ou suporte. Estou suportando o meu amigo, que está passando por uma situação de dificuldade financeira, eu estou dando a ele suporte, apoio, incentivo. E até mesmo, às vezes, ajudando ele financeiramente, porque ele está numa situação de perrengue. Isso é dar suporte. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos suportar uns aos outros em suas fraquezas. É que a gente deve servir de ancoradouro, de apoio, para que a pessoa não arrebente. Suportar aqui significa isso, dar suporte. Suportem-se uns aos outros. Quando um irmão está agindo de forma negativa, pecaminosa, deve estar enfrentando alguma coisa na sua vida. Ele não está no normal dele. Porque o normal dele é ser compassivo, é ser bondoso, é ser humilde, é ser manso, é ser paciente. Isso é ser cristão. Se tem alguém agindo fora disso, está enfrentando algum problema. Então, em vez de eu me abusar com ele, me chatear com ele, cortar meus relacionamentos com ele, Paulo diz: dê suporte, chegue junto, ajude, procure saber o que é que está acontecendo. É isso que o texto diz. E mais, que perdoemos-nos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra seu irmão. Se me revestir dessas coisas, das virtudes de Cristo, e se dar suporte ao irmão fraco que agiu de forma negativa comigo, não é suficiente, perdoe. Perdoe. E é interessante que Paulo usa aqui a expressão perdoar-se mutuamente. O que ele está dizendo aqui é que ninguém é culpado num conflito sozinho. E ninguém é vítima num conflito relacional sozinho. Que todos nós damos as nossas contribuições para o conflito. Que quando se estabelece um conflito aqui,
Paulo usa essa expressão, perdoem-se mutuamente, ou seja, reconheça onde você errou no conflito e perdoe onde o irmão errou com você no conflito. E ofereça confissão onde você errou no conflito. Perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Aqui ele nos aponta, também nos ajuda a apontar o padrão. Como é que eu devo perdoar? O que é isso? É tirar por menos? Não. Perdoar não é tirar por menos. Perdoar não é fazer de conta que eu não sofri o agravo. Perdoar não é isso. Perdoar não é colocar uma pedra em cima do mal feito. Ele diz aqui, ele continua no texto, que perdoemos-nos mutuamente uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Da mesma forma como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, eu tenho um padrão de perdão. O padrão de perdão é Cristo. Como Ele me perdoou? Assim, eu tenho que pegar esse padrão para perdoar quem peca contra mim. Por isso que Ele nos ensinou a orar na oração dominical. Que, Pai, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, no conceito hebraico e bíblico de arrependimento. Arrependimento é eu reconhecer o mal que eu fiz e reparar o mal que eu fiz. A palavra dívida aparece aí por causa disso, não é questão de dívida financeira, não. É questão de todo pecado que eu cometo, eu me torno devedor a quem o meu pecado afetou e atingiu. Então eu preciso me arrepender, reconhecer e reparar. E o que é reparar? É eu chegar para o meu irmão e dizer, meu irmão, me perdoe. Eu fui injusto com você. Ou eu fiz isso contra você. Ou eu falei isso contra você. Eu não fui justo. Isso é reparação. É consertar o pecado que eu cometi. É consertar com quem o meu pecado afetou e atingiu, ir lá e confessar. É uma relação que eu tenho consciência diante de Deus, mas que isso tem uma relação horizontal a quem o meu pecado entristeceu, afetou ou feriu. Eu preciso ir lá e me reconciliar com o meu irmão. Isso é reparação. É isso que Zaqueu estava fazendo quando recebeu Jesus em casa e quando tomou consciência do seu pecado de conduta como um cobrador de impostos corrupto. Resolvo hoje devolver metade dos meus bens aos pobres. Você está lidando com um homem de mente matemática, um contador, um fiscal da Receita Federal Romana. Ele está fazendo um cálculo. Eu calculo que metade dos bens que eu adquiri na minha vida foi de roubar, de cobrar a mais dos pobres. Resolvo reparar, devolver a quem eu pequei, a quem eu tirei dinheiro. E mais, vou devolver com juros de 300% a quem eu extorqui. Aí ele não está pensando nos pobres, ele está pensando nos comerciantes que ele cobrou a mais, que ele forçou barra, que ele usou do seu cargo para poder extorquir financeiramente. Resolvo fazer isso. Ele está reparando. Por isso que Jesus está dizendo, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também aqui é filho de Israel. O arrependimento dele é verdadeiro, porque ele não só reconhece, mas ele repara o mal que causou. Reparar é isso. Reparar é o que Davi estava fazendo no Salmo 51, diante da nação de Israel. Pequei. Ele vem assumir isso publicamente, ele está reparando moralmente o mal que ele como rei cometeu. Então, quando o Senhor nos ensinou na oração dominical, orar assim ao Pai, Pai, perdoa as minhas dívidas, da mesma forma que eu tenho perdoado aos meus devedores. É isso aqui, né? É isso aqui. Você precisa perdoar a quem peca contra você, caso você tenha motivo de queixa contra alguém. Da mesma forma que o Senhor lhe perdoou, dessa mesma forma você deve conceder perdão a quem lhe feriu. Paulo está aqui nos
direcionando, nos dizendo como é a nova vida cristã e como ela desemboca nos nossos relacionamentos como igreja, como irmãos, como família, como marido e mulher, como pais e filhos. Revistam-se dessas virtudes de Cristo, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Essa é a palavra pastoral de Paulo. Mas em terceiro lugar, isso não pode ser feito com pesar ou por obrigação. Eu vou ter que perdoar aquele irmão chato porque a Bíblia me diz que eu tenho que perdoar. Não pode ser desse jeito. Aí o verso 14 entra, o verso 14 e 15 aqui. Diz assim o verso 14: acima de tudo, porém, acima de tudo isso que eu falei, né? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, eu tenho que fazer essas coisas por amor e não por obrigação. Porque por obrigação, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu posso até dar todos os meus bens aos pobres. Eu posso ter todo o conhecimento, mas se não tiver amor, de nada adianta. Então eu posso até me dispor a perdoar alguém que me feriu, mas se fizer isso por obrigação de consciência e não por atitude voluntária de amor, de nada adianta. E Paulo aqui sobe o padrão, né? Sobe a vara do desafio. Porém, acima de tudo isso que eu expus para vocês anteriormente, esteja o amor. Esse sim é o vínculo da perfeição. Pois o amor é o vínculo da perfeição. Pastor, e como eu sei que eu perdoei por amor? Como saber se estamos fazendo pelos motivos certos? Aí vem o verso 15. E o verso 15 diz o quê? A paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Aí você vai sondar o seu coração se ele tem paz. A paz que excede todo entendimento. A paz ao fazer isso. Não, eu vou perdoar aquele irmão, mas eu não quero mais relacionamento com ele. A paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Coloque o coração de vocês na balança da paz de Cristo. Se não pesar, então está legal. Se pesar, você está fazendo por obrigação. Você não entendeu ainda o amor. Como você foi perdoado por Cristo, assim também perdoe. Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. É por amor. A motivação da compaixão de Deus é amor. Porque Ele é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, diz Paulo aos Efésios, Ele nos escolheu para a vida. Amor é o vínculo da perfeição. E você tem que fazer isso. E a paz de Cristo vai ser o árbitro no seu coração, para dizer se você está fazendo isso pela motivação correta. E ele ainda acrescenta mais uma coisa. Ele diz: pois para essa paz é que vocês foram chamados em um só corpo, na igreja. Vocês foram chamados à paz e não à guerra. Vocês foram chamados a viver uma vida espontânea, voluntária, amorosa, e não uma relação de obrigações e ter que aguentar uns aos outros. Vocês não foram chamados para isso. Foram chamados à paz de Cristo. São família de Deus, são povo de Deus. Eu não posso viver em guerra como comunidade. Eu não posso viver em guerra contra os meus irmãos. Eu não posso viver sempre com a mão no freio. Amar
eu sempre digo, vai ser sempre correr riscos de se decepcionar. Mas eu não posso deixar de amar por causa do medo da decepção. Amar tem que ser uma decisão voluntária do coração. Deus amou pecadores como eu e você, que certamente decepcionará Deus diversas vezes enquanto estivermos vivos. Mas Deus é paciente comigo e com você. Ele não desiste de mim e de você. Então não desista do outro. Fomos chamados à paz. E sejam por isso agradecidos. Termina assim o texto no verso 15. E aí então a gente ruma para o final. Deus usa até mesmo nossos conflitos para nos aperfeiçoar em santificação. Entenda isso. Aproveite as oportunidades dos conflitos, dos desentendimentos, das tristezas. Aproveite essas oportunidades para o seu crescimento e para o seu amadurecimento espiritual. Ferro se afia com ferro. Deus aperfeiçoa o meu caráter e o seu caráter nos conflitos, nas tensões, nos relacionamentos. Se não quiser isso, paga 32 mil num namorado ou numa esposa de silicone com inteligência artificial. Mas se quiser viver a vida no real, se relacione com gente diferente de você, que vai pensar diferente de você e que às vezes vai entrar em rota de colisão com você. E aprenda, na realidade dos relacionamentos, a amadurecer, a crescer, a respeitar e a entender o outro, como o outro é. Vamos experimentar assim a perfeição. Depois que partirmos dessa vida lá na glória, aí não haverá mais pecado, aí haverá somente alegria. Paulo termina demonstrando seus desejos de coração e sua oração pelaquela igreja, pelos irmãos. Ele diz, no verso seguinte, no verso 16, que a palavra de Cristo, que essas orientações que eu dou a vocês, habite ricamente em vocês. E aqui é uma contraposição, né? Não o seu comportamento anterior da velha natureza, mas a palavra de Cristo habite ricamente em seu coração. Que vocês se instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Sabe, irmãos, nós somos chamados a mediar conflitos como irmãos, e não a incendiar e estragar relacionamentos. Então precisamos ter palavra de sabedoria para poder ouvir uma queixa e para dar uma palavra sábia para mediar o conflito e não para incendiar ninguém. Não fomos chamados para tomar partidos, fomos chamados para auxiliar irmãos a viverem em paz. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, que vocês se instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, que vocês louvem a Deus com alegria. E aqui é uma coisa interessante, né? Quando a gente se reúne aqui para louvar a Deus, para cultuar a Deus, para bendizer a Deus, se você está com o coração amargo contra alguém, se você está em conflito contra alguém, você não consegue fazer isso de forma voluntária, a não ser que você seja hipócrita. Mas quebra a tua voluntariedade diante de Deus. Por isso, é uma questão cultica, litúrgica da vida. Que vocês louvem a Deus com alegria, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E que vocês façam tudo na vida de vocês, quer sejam em palavras, nos seus relacionamentos, quer sejam em atitudes, nos seus relacionamentos, faça isso em nome do Senhor Jesus.
dando a Deus graças por causa de Cristo. São esses os conselhos de Paulo. É essa a orientação da palavra de Deus no nosso convívio relacional uns com os outros. É assim que nós devemos enfrentar e lidar com os desafios, com os conflitos, com as tensões, com as diferenças. Mas aqui é preciso fazer algumas perguntas de aplicação prática para a nossa vida. E aí eu trago de novo Davi. Quem de nós é capaz de discernir as próprias faltas? Quem de nós é capaz de discernir o que é que motiva o meu coração quando eu me deixo magoar por alguma coisa? Por isso eu preciso dizer a Deus como Davi: Senhor, absolve-me dos pecados que eu ainda não tenho consciência. Me abre os olhos para eu enxergar que determinados comportamentos meus em relação aos outros, de dureza, de zelo sem amor, de conduta às vezes arrogante, que às vezes o meu comportamento, a minha conduta afeta, atinge, entristece, fere outras pessoas. Me dá consciência dessas coisas, Senhor. Me faz olhar para a Tua palavra e querer me revestir das virtudes de Cristo. Amadurecer e crescer espiritualmente. E das faltas que eu tenho consciência, Senhor, me livra delas, para que eu não as pratique, para que eu as abandone, para que eu permita que o Espírito Santo mude o meu comportamento. Como você tem sido nos seus relacionamentos, irmãos? Como anda o teu coração em relação ao outro? Você tem reservas? Você tem relacionamentos quebrados? Você já colocou na sua agenda, na relação negra, o nome de fulano, de beltrano, de ciclano? Você julga as pessoas? Como tem sido o nosso relacionamento? Que Deus nos abençoe, que Deus nos abra nosso entendimento, que a gente busque na orientação da palavra de Deus o conselho sábio, a direção sábia de como devemos viver nossa vida e agradar a Deus no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Aproveite as oportunidades das relações de tensão para que você cresça espiritualmente. Nada do que você vive foge ao controle de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, nos dê consciência que fomos chamados à paz uns com os outros.